A Deus seja a glória. Amém. Bom, antes de mais nada, quero dizer que esse áudio explicativo não tem como objetivo denegrir nenhuma denominação, nenhuma instituição. Nosso trabalho é apenas histórico. Então, de forma que esse áudio, esse vídeo está sendo elaborado para sanar algumas dúvidas que surgiu aí neste último final de semana nas redes sociais. Sobre Luiz Franciscon Carriere, neto do saudoso irmão Luiz Franciscon. Então, irmão, nós temos uma irmã que mora nos Estados Unidos, que pertence à congregação cristã no Brasil, que por algumas vezes congregou na comum do irmão Franciscon e teve visitando também a família do irmão Luiz Franciscon, bem como o neto do irmão Luiz Franciscon, aonde ela gravou um vídeo do neto do irmão Luiz Franciscon tocando um hino. O neto do irmão Luiz Franciscon, Luiz Franciscon Carriere, ele era pianista na igreja de Chicago e também professor da escola bíblica, assim como a sua avó, a irmã Rosina Balzano, esposa do irmão Franciscon, era professora da escolinha bíblica, ele também era o responsável por essa parte, além de pianista na igreja. Vamos tratar então de Luiz Franciscon Carriere. Luiz Franciscon Carriere, irmão, era neto do irmão Luiz Franciscon, congregava na Church Christian Congregation, em Chicago. Traduzido para o português, o nome dessa igreja é Igreja Congregação Cristã, ICC, Igreja Congregação Cristã de Chicago. Uma igreja autônoma, sem nenhuma ligação com a congregação cristã no Brasil. Administrativamente não tem ligação nenhuma. Desde a sua fundação, que foi em 1926, até os dias atuais. O irmão Luiz Franciscon fundou a Church Christian Congregation em 1926, quando ele teve um pequeno dissabor com a Assembleia Cristã de Chicago. O irmão Franciscon teve um dissabor na Assembleia Cristã de Chicago, da onde ele se separou-se por algumas questões, entre elas a organização da igreja, porque a igreja americana queria se organizar, se tornar uma instituição administrativa, com organização jurídica, e o irmão Luiz Franciscon era contra. Luiz Franciscon era contra, ele não concordava. Portanto, ele fez uma nota dizendo que uma organização na Igreja de Deus era uma afronta contra Deus. Ele era contra uma centralização, contra uma administração. Portanto, a igreja dele em Chicago é uma igreja de sistema congregacional. Ela não está vinculada a nenhum sistema organizacional, nem a congregação cristã no Brasil, nem tampouco as assembleias cristãs. Porque quando as assembleias, um dos motivos que ele se separou de Chicago foi esse. E também a questão do rito mosaico. Ele teve um pequeno dissabor em Chicago, saiu e fundou a Christian Congregation, Church Christian Congregation em Chicago, que é a Igreja Congregação Cristã. Mas quando ele se separou da Assembleia Cristã de Chicago apenas, deixar bem frisado isso, de Chicago, ele levou a Assembleia Cristã na Justiça, isso está documentado, tanto na comum dele em Chicago, como nas igrejas americanas, requerendo o prédio da Assembleia Cristã e o nome e o inário. Aí ele perdeu a questão na Justiça,
os irmãos da Assembleia Cristã de Chicago, então, ficaram penalizados, venderam o terreno e deram a parte do dinheiro para o irmão Luiz Franciscon, da onde ele, então, comprou o terreno, adquiriu e construiu a casa de oração da Church Christian Congregation. Porém, o irmão Luiz Franciscon se arrependeu do que ele havia feito e se reconciliou, procurou se reconciliar com os irmãos, e porque em 1927 ele convoca as igrejas italianas para uma convenção. É bom lembrar que as igrejas italianas que surgiram nos Estados Unidos a partir de 1907 pelas assembleias cristãs não eram organizadas. As igrejas elas eram conhecidas como Assembleia Cristã ou Igreja Cristã com o nome da rua. Assembleia Cristã da Rua América do Norte, vamos dizer assim. A Assembleia Cristã de Niagara Falls, Igreja Cristã de Niagara Falls, era assim que era conhecidas as igrejas. Em 1927, o irmão Franciscon, então, convoca uma convenção dessas igrejas, né? E da onde nessa convenção foi presidida pelo ancião Massimiliano Tozetto, que era ancião da Igreja Cristã de Niagara Falls, da onde esse irmão foi o responsável pela criação dos 12 pontos de doutrina original. Depois, no final do vídeo, vocês vão poder ver até a comum do Franciscon. Na entrada da comum do irmão Franciscon, aonde a família Franciscon congrega até hoje, no átrio tem 3 quadros. Um quadro com o quadro da Constituição da Igreja de Deus, que a comum dele usa, da qual a congregação também fez uso até 1997, depois retiraram das igrejas. Um outro quadro com os 12 pontos de doutrina original, que foi redigido em 1927 na Convenção das Igrejas Italianas, e o Estatuto da Igreja dele. Então, veja, essa igreja foi fundada pelo irmão Luiz Franciscon em 1926. E ele congregou nela até o fim dos seus dias, em 1964, quando ele faleceu. Então, ela não tem ligação nenhuma com a congregação cristã no Brasil, administrativamente, nem com as assembleias cristãs administrativamente. O irmão Franciscon manteve comunhão com a congregação cristã no Brasil, assim como as assembleias cristãs, como as igrejas italianas da Itália também, ele manteve comunhão, porém administrativamente não. Portanto, se vocês pegarem um relatório, o primeiro relatório da congregação é de 1936, de 1936 a 1964, vocês não vão encontrar o nome do irmão Luiz Franciscon no relatório, nem tampouco a igreja que ele congregava em Chicago no relatório. O endereço e ele como ancião. Não existe, porque ele não tinha ligação nenhuma. Assim como a família Franciscon também não tem ligação nenhuma com a congregação cristã no Brasil. Eles não pertencem à congregação cristã no Brasil. A igreja Congregação Cristã de Chicago é uma igreja que foi fundada pelo Franciscon em 1926, depois desse dissabor que ele teve em Chicago, que depois ele mesmo viu que havia errado e tentou aproximar os irmãos em convenção. A congregação cristã ligada ao Brasil chegou aos Estados Unidos no início da década de 80. O irmão Miguel Espina, ele viajou o mundo, a Itália, os Estados Unidos, a Argentina, tentando unificar as igrejas que se originou em Chicago, nas Assembleias Cristãs, em 1907. Ele tentou unificar as igrejas com o Brasil. Algumas ele conseguiu unificar. Alguma igreja da Itália unificou o Brasil. Nos Estados Unidos houve algumas assembleias cristãs que também aceitaram ficar com o Brasil. E outras não. Outras, nem a comum do Franciscon também não quis, porque o sistema da comum do irmão Franciscon é um sistema congregacional, sistema de igreja local, sem uma sede administrativa, sem um órgão para ditar ordens e regras, e também o sistema da própria comum do Franciscon é totalmente diferente do sistema da congregação cristã no Brasil. Tanto a liturgia de culto, irmãos,
a liturgia de culto, fórmula batismal, que é a que perdura até hoje, do princípio, né? Seguem os 12 pontos de doutrina original, e também o inário que eles usam é o primitivo, de 1928, com o título original Hinos e Salmos Espirituais, da qual a CCB fez uso também desse inário. Então, o porquê que nós temos que sanar essa dúvida hoje, nesse vídeo e áudio explicativo? Porque alguns irmãos da Congregação Cristã no Brasil pegaram esse vídeo do irmão Luiz Franciscão Carriere, neto do irmão Luiz Franciscão tocando esse vídeo que foi gravado por essa nossa irmã da Congregação Cristã no Brasil nos Estados Unidos, e divulgaram nas redes sociais como ele sendo da Congregação Cristã no Brasil. Inclusive alguém comentou que até batismo no Brás ele atendeu. Não, isso é uma inverdade. O neto do irmão Franciscão nunca esteve no Brasil. Tanto que o nosso querido irmão historiador Itamar Coutinho teve a oportunidade de entrevistar o neto do irmão Luiz Franciscão. E também o irmão Léo Alves, da Congregação Cristã no Brasil também, teve a oportunidade de entrevistar o neto do irmão Luiz Franciscão quando ele esteve nos Estados Unidos. E algo interessante é que na comum do Franciscão, nem filho e nem neto, nem bisneto foram apresentados para o ministério de ancianato. Não tem nenhum descendente dele no ancianato. Pelo menos lá, não, o sistema familiar não é regra, não. Né? O nepotismo não é regra. A única coisa que o neto do irmão Franciscão era professor da escola dominical e pianista, tocava o piano na igreja. Então, o Luiz Franciscão Carriere, ele nunca esteve no Brasil, nunca congregou na igreja do Brás, nem muito menos atendeu o batismo. Então, Luiz Franciscão Carriere, ele é nascido no dia 2 de setembro de 1920. Falecido no dia 7 de fevereiro de 2019. Então, ele faleceu no dia 7 de fevereiro do ano passado. Luiz Franciscão Carriere, que ele era filho de Joseph Eugênio Carriere. O pai dele se chamava Joseph Eugênio Carriere. E sua mãe, que era filha do irmão Luiz Franciscão, Ellen Franciscão. Luiz Franciscão Carriere também exercia a profissão de engenheiro, além de pianista na Church Christian Congregation, professor da escola bíblica, como era sua avó, a irmã Rosina Balzano, um homem que terminou seus dias servindo a Deus nessa congregação, foi casado, sua esposa, infelizmente, faleceu bem antes dele, e nós vamos postar aí algumas fotos dele, depois no final o vídeo dele tocando o piano, mas também nós vamos mostrar as fotos dele com a família, fotos dele na igreja do irmão Franciscão, na comum do irmão Franciscão e da família do irmão Franciscão, foto dele com o irmão Luiz Franciscão, não é? Fotos já dos últimos dias dele. Então, para sanar dúvida, nós historiadores, nós não somos partidaristas, não defendemos instituições e nem denominações. Nós trabalhamos com história. E essas fotos que eu vou postar aqui, da comum do irmão Franciscão e da família do irmão Franciscão e também da igreja da família Franciscão, elas foram cedidas pelo diácono de Chicago, da comum da família Franciscão, o irmão Andreu Múcia. Andreu Múcia é sobrinho neto da irmã Lúcia Mena. A Lúcia Mena foi uma irmã companheira do irmão Luiz Franciscão nas viagens missionárias. Foi ela que, então, teve a revelação para ir à Argentina em 1909 e convidou o irmão Franciscão e o irmão Giacomo Lombardi para participar dessa viagem, da onde nasceu a Assembleia Cristã na Argentina no dia 9 de outubro de 1909. Então, o irmão Andreu Múcia
que é o sobrinho neto da Lúcia Mena, é que então dispôs essas fotos da comuna do irmão Franciscão e da família, enviando-as para o irmão Itamar Coutinho, o historiador Itamar Coutinho, que tem um trabalho exímio desde o ano 2000, pesquisando a história das igrejas italianas, do movimento pentecostal italiano, da história das assembleias cristãs e das ramificações da Assembleia Cristã também, bem como a Congregação Cristã no Brasil. É um trabalho sério, então foi feita agora a segunda edição do livro. O livro está completo, com várias informações, documentos, uma coletânea da vida do irmão Luiz Franciscon, das igrejas italianas, dos seus companheiros. E esse trabalho que é feito por nós historiadores é sem nenhum, não tem nenhum interesse financeiro nisso. É sem fins lucrativos. A venda dos livros que é vendido, né, é revertido na assistência social e em missões. Bem agora em tempo de pandemia também, o fruto dos livros foi investido em pessoas que estavam desempregadas, que não podiam trabalhar devido à crise que se encontramos. Nosso trabalho é histórico, sem fins lucrativos. Nós trabalhamos com a história real, contamos a história do irmão Franciscão e de seus companheiros, toda a trajetória dos acertos, dos desacertos, dos equívocos, dos não equívocos, porque o irmão Luiz Franciscão era um homem frágil, um homem falível, como qualquer um de nós, e infelizmente os irmãos do Brasil pintam um Franciscão que não existiu. Ele teve seus acertos, seus desacertos. Então é assim, o nosso trabalho é um trabalho sério. Então, o objetivo desse vídeo para falar de Luiz Franciscon Carriere é apenas para tirar essa dúvida que saiu nas redes sociais por algum irmão ter comentado e publicado algo, não sei se tendencioso ou por falta de conhecimento. Luiz Franciscon Carriere, nascido no dia 2 de setembro de 1920 e falecido no dia 7 de fevereiro de 2019, filho de Joseph Eugênio Carriere, que era genro do irmão Luiz Franciscon, e de Ellen Franciscon Carriere, esse irmão não era da Congregação Cristã no Brasil, nunca foi. E a Comum do Franciscon nunca foi ligada administrativamente. Tá bom, meus queridos? Esse vídeo é um vídeo informativo apenas. Nosso intuito não é atacar a denominação, até porque nós não temos esse intuito, nosso intuito é histórico. Então é aqui o que eu gostaria de deixar registrado aqui. Algum irmão que desejar adquirir o livro da vida do irmão Franciscon, da história das Assembleias Cristãs, do movimento pentecostal italiano e também dos companheiros do irmão Luiz Franciscon, foi feita uma coletânea. Só entrar em contato pelo Facebook do nosso querido irmão historiador Itamar Coutinho, Itamar Bueno Coutinho, historiador. Irmãos, esse livro é um livro sério, com documentos sérios, documentos autentificados, documentos que existem, que são verdadeiros, atas de reuniões, enfim, registro em cartório. Então é um trabalho sério, não é um trabalho tendencioso, não é um trabalho partidarista. Existem inúmeros irmãos da Congregação Cristã no Brasil e de outras denominações, irmãos de ministério, que estão adquirindo essa coletânea. É um trabalho bom, maravilhoso, em que, irmão, conta a nossa história, a história desse movimento que nasceu em Chicago em 1907. Espero que tenha sanado as dúvidas sobre o irmão Luiz Franciscon Carriere, neto do irmão Luiz Franciscon, que infelizmente nos deixou em fevereiro de 2019. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e as suas consolações estejam no coração de todos. Deus abençoe a todos. A Deus seja a glória. Amém.
e com a sua esposa de vestido verde. À frente, seu pai de terno, Joseph Eugene Carriere. E de vestido azul, sua mãe, filha do irmão Luiz Franciscon, Ellen Franciscon Carriere. Nesta foto, vemos o irmão Luiz Franciscon sentado e em pé atrás o seu neto Luiz Franciscon Carriere, na ocasião com 44 anos de idade. Sua esposa à frente. A foto foi tirada em 1964, alguns dias antes da morte do irmão Luiz Franciscon. Nessa outra foto, família Franciscon, vemos sentado na escada, de cabelos brancos, Luiz Franciscon Carriere, neto do irmão Luiz Franciscon. Essa foto foi tirada no interior da Church Christian Congregation, Congregação Cristã de Chicago, a comum do Luiz Franciscon e seus descendentes até os dias atuais. Nessa foto vemos Luiz Franciscon Carriere ao lado de anciães dessa comum, Carriere de cabelos brancos. Aqui Luiz Franciscon Carriere já nos fins dos seus dias. Aqui, fachada da igreja comum da família Franciscon. O átrio da igreja com 3 quadros, um da Constituição da Igreja de Deus, outro dos 12 pontos de doutrina original, outro o Estatuto da Igreja. Luiz Franciscon Carriere era pianista, além de professor na escola dominical. Segue ele tocando um hino na sua casa no próximo vídeo. Luiz Franciscon Carriere conviveu muito com seu avô Luiz Franciscon. Na ocasião da morte de seu avô em 1964, sua idade era de 44 anos, ele disse que a comum dele é idealizada pelo seu avô em todos os aspectos. Yeah, you gotta play for your dinner. Play for my dinner. I better wipe my nose before I... You know where my mother is, in Brighton Garden? Yes, They have yes. a soccer there. Yeah, he told you? Marilyn told me that. Oh, okay. Well, sometime ago. Well, let's see, what do we put in here? I was family age, yes. No, How many, what do you have? I have both my That's when grandparents. Your mom, brothers and sisters? Maybe I have a brother and a sister. Yeah, My brother just had his nieces or first nephews or son. somebody. Oh, nice. Yeah, I have my mother too. So yes,